Olá, pessoas! Eu sou a Primanso, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro cursinho online para vocês, que não é bem um cursinho, é mais um aulão, né? Então, hoje a gente vai falar sobre stories que vendem, porque a gente sabe que hoje a primeira coisa, né, o primeiro tipo de post do Instagram que dá mais alcance para vocês é o Reels, né? E depois os stories. Os stories, eles são mais dinâmicos, né? Então, você pode ali postar mais, ele tem maior visibilidade. Tanto que hoje a gente vê ali duas pessoas, né? Dois amigos e uma propaganda. Dois amigos e uma propaganda. Então, você sabe que os stories são bem cotados para publicidade, né? Então, este aulão é para você que não consegue engajar os seus clientes, é para você que tem um pouco de vergonha de aparecer, não sabe muito o que fazer ali nos stories, que acha que o algoritmo está te sabotando, ele não está te sabotando. Para você que não consegue ter ideias para criar conteúdo, eu estou aqui para ajudar você a engajar mais com os clientes que você já tem, a conquistar novos clientes que vão passar a serem seus seguidores e eles vão passar a comprar mais os seus produtos, tá? Seja ele qual for. Então, isso daqui funciona para todos os nichos. Eu vou falar, né, as coisas os tipos de post que vocês devem fazer e vocês aí vão pensando nisso dentro do seu nicho, tá? Então, essa aula é especial para você, totalmente grátis. Eu vou deixar disponibilizada no meu site, tá? E vocês podem acessar ali a hora que vocês quiserem. Então, eu vou me apresentar para vocês. Antes, eu sou a Priscila Manso, para quem não me conhece. Eu sou empreendedora digital já há mais de 5 anos. Eu digo 5 anos porque quando começou a dar certo, porque faz muito mais do que isso que eu empreendo pela internet, né? Eu tenho um case de sucesso de vendas e de acessos pela loja integrada. Vocês podem procurar no Google, que vocês vão ver a entrevista. Eu sou especialista em negócios e varejo de moda, então a minha loja era de roupas e acessórios femininos, né? Esse case de sucesso. E depois eu acabei fechando a loja porque eu mudei de cidade, né? E ficava muito difícil para comprar material, enfim. Aí eu comecei o mestrado, né? Eu parei de trabalhar online um pouco para me dedicar ao mestrado. Fiz o mestrado em direção estratégica de marketing, tá? Passei 2 anos nos Estados Unidos fazendo cursos por lá sobre marketing também e trabalhando com marketing dentro de lojas de carro e pela internet com outros clientes, fazendo consultoria, enfim, aquilo tudo que vocês já sabem que eu atendo. Então, hoje, aqui no Brasil de volta, eu sou consultora de marketing digital e trago vídeos e aulas e cursos para vocês para ajudar principalmente empreendedores, tá? A terem sucesso na internet, a venderem mais o seu produto na internet, a aparecerem mais, porque quem não aparece não é visto e quem não é visto não é lembrado, né? É isso que eu sempre falo. Então, eu quero explicar um pouquinho a diferença do feed e do story, do tipo de coisa que a gente faz dentro do feed e do tipo de coisa que a gente faz dentro do story, antes de passar para vocês essas dicas de conteúdo, tá? Então, no feed, você vai ter ali uma coisa mais formal, porque o feed é o seu cartão de visita, né? Então, quando a pessoa entra lá no seu feed, ela precisa ver uma bio bem definida, ela precisa saber exatamente o que você faz, uma foto bacana, ela vai começar a ver ali o seu feed como se fosse um portfólio, né? Então, você precisa de uma coisa mais formal, com fotos mais bem feitas, a coisa mais nítida, focada, bonito, com iluminação, né? Um feed coerente, que não seja aquela bagunça. E, preferencialmente, que você tenha uma identidade visual definida, né? Seja você um influencer ou se você tem uma marca, você precisa ter uma identidade visual definida para a pessoa saber te identificar quando ela estiver rolando o feed solto lá e não dentro do seu perfil, né? Então, essa é a historinha do feed que a gente tem que contar, né? Os stories, ele já tem um jeito mais informal, você pode ali
contar uma piada, contar uma história ali no meio. Você pode usar os filtros, então a iluminação não precisa estar tão boa assim, porque vai ter um filtrinho ali, um filtrinho aqui que te ajuda, né? Você pode fazer uma coisa mais espontânea. Então, você pode postar ali 4, 5 stories seguidos, né? Também não faz uma coisa muito longa, senão ninguém vai assistir. Mas você pode ser mais espontâneo, você pode ser mais direto, você pode conhecer melhor o seu público e fazer o seu público te conhecer melhor através dos stories, de uma maneira um pouco mais informal do que no seu feed, porque o stories não é o seu cartão de visita. O story é uma coisa que a pessoa já te segue, né? Então, a pessoa já te segue e ela vai ver ali o seu story, e isso vai fazer ela se conectar mais com você. Então, essa é a grande diferença de feed e de story, essa é a grande diferença, tá? Sem mais enrolações, eu vou fazer 5 mais 5, tá? Então, aqui vão as primeiras 5 dicas de conteúdo para vocês fazerem no Stories. É hora de pegar papel e caneta, anota tudo para colocar em prática, para aumentar as suas vendas e para bombar nos Stories, tá bom? Depois que você anotar tudinho, você tira uma foto dessas suas anotações e coloca nos seus stories, falando que você está fazendo um treinamento de conteúdo de stories. Olha só que bacana. E aí você vai me marcar lá, insta.influente, me marca, que eu vou replicar isso e vou fazer propaganda da sua loja, propaganda do seu feed para você também, de graça, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que você pode postar nos seus stories são bastidores. Então, por exemplo, você montou ali todo aquele equipamento, toda aquela coisa, iluminação, softbox, aquilo tudo para fazer a foto de um produto, né? Então, você já está com aquilo montado, você vai lá nos stories, faz um filminho ou tira uma foto do que você montou para tirar aquele produto, né? Para tirar aquela foto daquele produto. Então, isso vai ajudar as pessoas a se conectarem mais com você e também a matar um pouco da curiosidade, porque muitas vezes a gente vê fotos bonitas no Instagram e fala, poxa, que câmera que essa pessoa usou, né? Que filtro que ela está usando, qual que é o preset que ela está usando. Então, essas são algumas informações que vocês podem passar para os seus clientes ali dentro dos stories, falando de bastidores. Então, você tira uma foto dos bastidores, faz um videozinho falando da câmera X que você usa, por exemplo. Tá? O segundo são as caixas de perguntas. Muita gente não tem ideia do que o público gostaria de ver e acaba postando coisas que não fazem muito sentido ou que não dão muito engajamento, não rola muito alcance nisso, exatamente porque aquilo não é do interesse do seu público. É o que eu sempre falo, conteúdo de interesse. Né, gente? Conteúdo de interesse é a chave para tudo, para todo o crescimento. Então, você pode usar a sua caixinha de perguntas do Story para saber o que o seu público quer ouvir de você. Mas faça perguntas coerentes. Não entra lá e fala assim, pergunte-me qualquer coisa. Porque, às vezes, cai lá uma pessoa que não te conhece. Né? Então, pergunte-me qualquer coisa, a pessoa nem te conhece, não vai fazer muito sentido. Então, faça uma pergunta coerente com um objetivo. Então, por exemplo, se você vende roupa, você coloca na caixinha de perguntas que tipo de blusa as pessoas mais gostam de usar no verão, por exemplo. Se é de alcinha, se é de manga curta, se é camisa aberta, enfim, entendeu? Então, você pode colocar algumas fotos de exemplos no fundo e fazer uma caixa de perguntas, né? Sendo coerente com a sua pergunta para ser objetivo no que as pessoas vão te responder. Para não ser aquela coisa, qual o seu signo? Porque pergunte-me qualquer coisa, é isso, né? E o que importa o seu signo para quem quer vender produtos no Instagram, né? Então, sejam coerentes na caixinha de pergunta. Ela te ajuda muito a criar conteúdos. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu atendi uma advogada outro dia, e você sabe que advogado e veterinário, todo mundo sempre tem alguma pergunta para eles, né? Então, eu dei de dica para ela, né? Colocar na caixinha de perguntas dela, consulte sempre o advogado. O que você perguntaria para um advogado hoje? Né? Então, as pessoas já conseguem ali expor os problemas delas, dores delas, e ela já consegue usar aquilo como conteúdo para produzir
coisas no feed, entendeu? Tanto conteúdo de story, quanto conteúdo de feed, de Reels, de IGTV, enfim, tá? Você pode usar isso muito bem para conseguir conteúdos. O terceiro que eu vou falar é a contagem regressiva. Eu usei aqui essa contagem regressiva, desculpa, para começar a nossa Semana da Influência, né, que começou a semana passada. E esse curso faz parte da Semana da Influência, então se você ainda não viu nada da Semana da Influência e caiu aqui de paraquedas, corre lá no meu perfil, @insta.influente, que tem bastante dica essa semana de criação de conteúdo, e também lá no meu canal do YouTube, tá? Pri Manso, também com vários vídeos, com mini aulas explicando para vocês várias coisas sobre criação de conteúdo, design, nicho e etc. Então, a contagem regressiva é bacana para você fazer em algum lançamento. Então, por exemplo, falando de moda de novo, vai chegar a calça X. A calça X vai chegar amanhã, é a mesma calça que a moça da novela usou e está todo mundo querendo. Você coloca uma contagem regressiva que a calça vai chegar. Ou você coloca uma contagem regressiva que vai sair uma nova coleção, né? Ou está todo mundo esperando o lançamento do batom tal, coloca que vai ter a contagem regressiva para o batom chegar e estar disponível para os seus clientes. Por que que isso é interessante? Porque a pessoa vê lá uma semana atrás no seu feed que vai sair o batom, que vai sair a calça, né? Que vai sair aquele seu produto. E ela não lembra uma semana depois, porque a vida é uma loucura, né? E a contagem regressiva, você tem a opção de colocar um lembrete, né? Então, o próprio Instagram te manda um lembrete que chegou o momento daquele lançamento. Então, isso é muito bom para as pessoas voltarem no seu feed e ver realmente o lançamento e comprar o produto, porque agora ele já está disponível, tá? Então, isso funciona muito bem, tá? Para lançamentos, é muito bacana de usar. 4, chamar para o feed. A gente sabe que os posts têm um tempo de vida, né? Então, todo mundo sabe que mexe com o Instagram que os primeiros 20 minutos são os mais importantes para ter alcance dentro do feed, né? Dentro da foto do seu perfil. Então, isso de chamar para o feed, ele te gera um pouquinho mais de alcance, porque às vezes algumas pessoas não receberam a foto, né? Porque o Instagram manda para pouquíssimas pessoas dos seus seguidores, principalmente se você não tem um engajamento muito bom, porque quanto mais engajamento, mais o alcance, mais. Por quê? O Instagram olha aquele post e fala: meu Deus, que post incrível que ela está fazendo, entrega para mais pessoas, né? Então, esses primeiros 20 minutos são cruciais. Como os stories têm uma visibilidade muito maior do que o feed em si, você pode enviar a sua postagem para o story. E isso faz com que o alcance seja maior, porque mais pessoas vão ver aquele story com aquela postagem e elas vão ter interesse de entrar na postagem para ver o que é. Mas tem muita gente que coloca foto com o new post em cima para não mostrar a foto, né? Então, assim, se você tirou uma selfie, desculpa, gente, tanto faz a pessoa ver ou não ver a foto, porque ou você é famoso e todo mundo quer ver sua selfie, ou você não é famoso e está criando conteúdo à toa, achando que está abalando e não está abalando coisa nenhuma, porque ninguém mais perde tempo querendo seguir a vida dos outros. Ou você entrega um conteúdo de valor, uma coisa que tenha interesse para ele, ou ele não vai clicar para ir até o seu feed. Então, por exemplo, se você faz um carrossel lá no seu feed e coloca uma chamada bem bacana lá no post para ir para os stories, é claro que a pessoa vai querer ver. E aí ela vai para o seu feed e aí sim o seu alcance vai ficar maior. Então, assim, sempre conteúdo de valor, gente. Principalmente se for para enviar para os stories, a pessoa tem que ter interesse de ir até o seu feed. Tá? Não é porque tem um adesivo em cima da foto que ela vai falar: ai, meu Deus, estou morrendo de curiosidade para ver essa foto, né? A gente sabe que não é assim que funciona. O quinto é o IGTV. Então, a gente sabe que agora o Instagram está monetizando algumas contas, né? Inclusive, eu fiz um post sobre isso, falando todos os requisitos para que a sua conta do Instagram seja monetizada, lá no meu feed do insta.influente. Então, você pode ir lá conferir. E uma das coisas é 100 horas de vídeos visualizados, né? 100 horas de visualizações de IGTV, porque as propagandas vão para dentro do IGTV. Então, é muito interessante começar, se você não usa,
fazer IGTVs, né? Fazer vídeos curtos ali pro Instagram, e você pode publicar esse IGTV dentro do seu Stories, porque na mesma coisa que acontece no feed, quando rola, no Stories também aparece só um pedacinho ali da história que você está contando. Então, sempre com uma chamada bacana no começo do vídeo, falando sobre o que você vai falar rapidinho, para ele aparecer e para a pessoa ver aquilo e ter interesse, tá? Lembrando, gente, a maioria das pessoas não olha os stories com áudio, tá? A grande maioria das pessoas não olha os stories com áudio. Então, sempre coloca uma legenda. Não precisa ser exatamente o que você está falando, mas alguma coisa escrita ali que chame atenção, que a pessoa vai querer clicar ali para ir no seu IGTV, tá? Então, para dar um exemplo, eu fiz um IGTV de dicas de engajamento. E aí eu coloquei a legenda ali, vem aprender a crescer no Instagram, ou como crescer no Instagram. Quer crescer no Instagram? Então, assim, são exemplos de chamadas para o meu público, né, que engajam, que as pessoas têm interesse nisso e que elas clicam e elas vão ver o filme do IGTV. Tá? Então, essas foram as 5 primeiras dicas, eu tenho mais 5 dicas de conteúdo nos stories para vocês. E esse é mais para loja física, tá? Que é o cupom de promoção, ou loja virtual, enfim. Se você trabalha com produtos, né? Produtos físicos, foi isso que eu quis dizer. Se você trabalha com produtos físicos, esse cupom é mais para isso. Por quê? Da mesma maneira que o Stories dura 24 horas, a sua promoção também pode durar 24 horas. E isso é incrível, porque as pessoas vão acostumar a ver os seus stories com as promoções. E aí ela vai querer, toda vez que você postar uma história, ela vai querer ver o que é, porque pode ser que seja promoção, entendeu? Então, o cupom de 10% de desconto, o cupom de frete grátis, qualquer coisa assim, que entre no seu Stories e que seja por tempo limitado, até quando esse Stories estiver ativo, entendeu? Então, a pessoa vai ter uma urgência para entrar no seu Story e para ver aquilo que você tá vendendo, né? Então, isso funciona muito bem, tá? Isso alavanca as vendas de uma maneira muito boa mesmo, comprovado com outros clientes, tá? Publicar os seus resultados. Então, por exemplo, você faz uma campanha dessa dos cupons, e daí no dia seguinte você pode postar assim: 10 pessoas aproveitaram os descontos de ontem, não perca os próximos descontos na semana que vem, por exemplo. E aí você anuncia que vai ter desconto na outra semana também nos stories. Você pode até usar os lembretes, né, dos stories, a caixinha de contagem regressiva, por que não? Então, assim, você consegue linkar uma coisa na outra para, além de estar produzindo mais conteúdo para ter mais visibilidade, ser um conteúdo atrativo para o seu cliente. Então, publicando os resultados, os clientes vão ver, nossa, olha quanta gente comprou, putz, devia ser muito boa essa promoção, eu não posso perder na semana que vem. E ela vai ficar de olho nos seus stories, tá? Então, isso chama bastante a atenção dos clientes, tá? Outra coisa que chama bastante atenção, principalmente se você trabalha com serviço, são os depoimentos dos clientes. Porque produto, a gente pode entrar em outras lojas para ver se o produto é bom, né? Mas o serviço não tem jeito, gente. Os nossos clientes são só os nossos clientes que sabem do nosso serviço, que sabem o quanto a gente trabalha bem, o quanto a gente se dedica para eles. Então, os depoimentos dos nossos clientes são as coisas mais importantes que você vai ter. Coloca no site, coloca no Instagram, coloca no YouTube, coloca em tudo que é lugar. Porque o depoimento é muito importante. Às vezes a pessoa está indecisa se vai fechar com você ou não, e ela vê aquele mesmo cliente com aquele mesmo problema falando que foi solucionado e que foi incrível, que deu tudo certo. Então, é o empurrãozinho final para fechar a venda. Tá? Então, os depoimentos dos clientes são muito importantes, mesmo. Então, peguem depoimentos, tá? Toda vez que vocês realizarem uma venda, entre em contato com a pessoa que comprou, pergunta se gostou. Toda vez que você finalizar um serviço, entre em contato com a pessoa, vê se ela está aplicando aquilo que você está falando, vê se está tendo resultado, vê se ela precisa de uma assessoria, tá? Isso tem que fazer parte do nosso serviço, independente do serviço que você faça. Se você é mecânico, liga para a pessoa e pergunta se o carro está bom, se ainda está funcionando, se o motor não está fazendo barulho de novo, sabe? Eu, por exemplo, a pessoa faz a consultoria, faz uma análise de perfil comigo, por exemplo. Eu entro no perfil, eu vejo se a pessoa aplicou, eu vou lá, eu pergunto se teve dúvida,
eu olho de novo daqui uma semana, eu vejo se tem alguma coisa, olha, muda isso daqui que a gente conversou, sabe? Então, isso é importante, isso é feedback, tá, gente? Isso é uma via de mão dupla. Se você ajuda o seu cliente, ele vai te ajudar de volta, tá? E aí não tem erro, porque é essa a ideia do mundo hoje, né? A gente quer se conectar e a gente quer crescer e quer ajudar e segura na mão e vai. Então, vamos junto, porque junto todo mundo é mais forte, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, você está ajudando o seu cliente, o que seu cliente também pode te ajudar. Tá? A quarta coisa, aqui no meu segundo mais 5, são anúncios em vídeos. Então, todo mundo sabe, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que os vídeos, eles são muito mais atrativos para as pessoas do que foto com palavras, do que coisinha escrita, enfim. Vídeo é vídeo. Vídeo tem maior visualização do que post, você pode falar a mesma coisa nos dois lugares, e o vídeo vai ter mais visualização, vai ter mais acesso, vai ter mais alcance, porque todo mundo gosta mais de vídeo, tá? Mas, como eu já falei ali agora há pouco, nunca coloque um vídeo falando, e que seja muito longo, que seja chato, ou que você tá com aquela cara de desânimo, né? O vídeo tem que ser dinâmico, ele tem que gerar um interesse na pessoa em querer ver, e sempre coloca a legenda com coisas chamativas, assim, para quem está vendo o seu story sem o áudio, querer ligar o áudio, para realmente ver o que você está falando. Então, sempre chamadas, tá? Coisas chamativas no seu stories de anúncios em vídeo. Então, você pode fazer, por exemplo, você vai vender uma agenda, você trabalha com papelaria, mostra a agenda por dentro, como é que é. Hoje mesmo, eu estava procurando o miolo do meu planner para o ano que vem, e eu entrei em um monte de site que mostra a capa e não mostra o miolo. Então, assim, Jesus amado, sabe? Que coisa, perderam venda. Então, mostra seu produto, mostra a funcionalidade do seu produto nesses anúncios e vídeos. Aproveita o Story para isso, né? Se você tem, por exemplo, o planner, abre o planner, mostra as páginas, mostra o calendário, mostra como ele é, mostra as cores, sabe? Quanto mais detalhe você dá do produto, mais vontade as pessoas têm de comprar ele, né? Então, os anúncios em vídeo, eles são muito bons para isso, tá? O quinto é chamada, CTA, Call to Action, tá, em inglês, e é uma chamada de ação para o seu cliente. Desculpa aí, gente. Deu uma engasgada aqui. Sabe que gravação é meio que ao vivo, meio que gravado, né? Isso aí. Então, vamos lá. Call to Action. São chamadas de ações para os seus clientes. Então, assim, a pessoa entrou no seu story, ela não sabe o que fazer. Se você não fala, clica aqui, vem para o meu feed, ela não sabe que é para ir para o feed. Se você não fala, arrasta para cima, ela não sabe que é para arrastar para cima. Aquilo é você que sabe, porque você criou. Então, assim, chama as pessoas para ação. Fala para ela o que você quer que ela faça, que daí ela vai fazer. Ou a probabilidade dela fazer é muito maior do que se você não fala nada. É por isso que quando a gente vê os vídeos no YouTube, todo mundo fica lá, dá like, me segue. Porque quando você pede alguma coisa para alguém, você aumenta a possibilidade daquela pessoa fazer aquilo que você está pedindo, né? Então, as chamadas de ação são para isso. Chame para ação. Quando é anúncio em vídeo, compre, clique aqui, vá até meu feed, arrasta para cima, chama para ação as pessoas, porque a probabilidade de elas fazerem o que vocês estão falando é muito maior do que se você simplesmente não falar nada, tá? Então, isso funciona muito bem. Eu tenho algumas outras coisas aqui para falar, que são algumas dicas que eu não coloquei lá, porque não é todo mundo que tem, tá? E não é todo mundo que mexe com isso. Então, por exemplo, as enquetes. As enquetes são bem bacanas de fazer, por exemplo, para testar conteúdo. Então, eu estou fazendo esse aulão com vocês, e aí amanhã ou depois eu vou lá e posto uma enquete no meu story perguntando sobre alguma coisa, algum conteúdo daqui do aulão, né? Então, eu sei se você viu, se você não viu, e se você errou, se você não estava prestando atenção, ou se você não entendeu. Então, é uma coisa que eu posso melhorar o meu tipo de conteúdo, sendo que a pessoa errou, ou eu posso oferecer alguma coisa a mais para aquelas pessoas que acertaram.
Então, por exemplo, eu faço a enquete, quem acertar vai ganhar um e-book, né? Então, isso chama a atenção das pessoas. As pessoas vão ter interesse em responder aquela enquete, né? Quem acertar a enquete vai ganhar um e-book. Eu vou enviar o e-book aqui pelo Instagram mesmo. Olha só que boa ideia. Vou fazer isso para vocês na semana que vem. Então, vai ter enquete lá na semana que vem, tá? No Instagram, falando assim. E eu vou dar um e-book de presente para vocês, que eu pensei nisso agora, então eu ainda não sei o que vai ser o e-book. Então, não deixe de acompanhar lá o Instagram, tá? Os meus stories, que eu vou falar lá do que vai ser o e-book, tá bom? Então, olha só que dica boa para vocês. A maioria das pessoas usa a enquete de maneira errada. Qual é a minha música preferida? Então, assim, se você não é a Madonna, ninguém quer saber da sua música preferida, sabe? Se você não é uma pessoa famosa, né? As pessoas não querem saber que signo você é, qual é o seu aniversário, qual é a sua cor preferida. Então, as pessoas estão usando as enquetes errado, tá? Isso é muito... É claro que, né? Se você é adolescente, se você é criança, você quer esse tipo de enquete dentro ali do seu perfil por causa dos seus amiguinhos. Então, às vezes, um perfil infantil fala isso, pode até ser, mas é muito mais de interesse das pessoas um conteúdo mais atrativo. Porque até se você tem um perfil infantil, normalmente a criança é modelo, é mini influencer, esse tipo de coisa, né? Não interessa muito para as marcas saberem aniversário, signo, etc. Então, assim, façam enquetes que tenham um interesse bacana para o seu público. Por exemplo, isso que eu acabei de falar, você dá um prêmio se a pessoa acerta. Isso é muito bacana. Vamos ver se semana que vem vai funcionar bem, porque eu confesso que eu também nunca fiz enquete assim, tá? Eu já falei para cliente fazer, mas eu nunca fiz enquete assim. Vamos para o próximo, arrasta para cima. O arrasta para cima, ele só é liberado para quem tem mais de 10 mil seguidores, tá? Por isso que eu não coloquei lá. É uma coisa muito boa, você pode mandar a pessoa direto para a página de compra daquele produto, você pode mandar direto para o seu vídeo no YouTube, você pode mandar direto para o produto que você está anunciando, tá? Se você é influencer aí, você pode mandar direto para a página da pessoa que está vendendo aquele produto que você está mostrando, enfim. O arrasta para cima é ótimo, é incrível, só que ele só funciona para quem tem mais de 10 mil seguidores. Então, mais uma vez para ajudar vocês, em janeiro eu estou lançando o meu primeiro curso, tá? Não é porque é o primeiro que vai ser peba, vai ser sensacional. Decola Instagram, você vai chegar aos seus 100 mil seguidores, você vai converter os seus clientes, você vai fazer tudo se você aplicar direitinho o que eu vou te ensinar nesse curso e vai ser de 0 a 100K. Por quê? Porque eu te ensino tudo, eu te ensino como mexer na bio, eu te ensino como fazer post, eu te ensino design, eu te ensino tudo. Tá? É completaço esse curso. Não deixe de me acompanhar para saber quando ele vai ser lançado, porque é janeiro de 2021. Tá? A data específica vai sair lá pelo Natal, Ano Novo, tá bom? Então acompanha aí. Breaking News. As Breaking News, elas funcionam mais para quem tem um pouco mais de autoridade do que está falando. Então, por exemplo, tá? Eu trabalho com marketing digital. Então, eu trabalho com Instagram, eu dou dicas para vocês de Instagram. Então, o Instagram fez uma atualização, né? Então, eu pego essa atualização do Instagram, no dia seguinte eu já estou explicando para vocês o que teve de novo, como que está funcionando essa nova atualização, o que mudou, o que ficou melhor, enfim. E aí eu coloco lá nos meus stories, breaking news, mudança do Instagram. As pessoas que me seguem vão falar, opa, tem notícia nova lá, olha só, o Instagram mudou de novo. Entendeu? Então, isso ajuda bastante as pessoas a verem que você tem uma certa autoridade naquele assunto. Então, por exemplo, em moda, né? Falando de moda, você pode ver o lançamento da calça X, da tendência X, e falar, olha a nova tendência que saiu no desfile da Gucci essa semana, e papapá, entendeu? E assim vai. Então, você pode muito bem mostrar autoridade na sua área, dentro do seu nicho, com breaking news. Tá legal? A chamada para o WhatsApp é mais para quem tem espaço físico ou vende serviço, né? Então, você é um dentista e você marca horários, né? Então, você pode chamar as pessoas para o WhatsApp, lá do Story, chamando para marcar, para agendar uma consulta.
ou chamando para fazer algum tipo de serviço. Por exemplo, eu que faço marketing, né? Eu posso chamar vocês ali para o meu WhatsApp para fechar uma consultoria comigo, ou para ter um orçamento de web designer, ou qualquer coisa desse tipo, né? Fazer uma arte para o Instagram, fazer seu logo, enfim. Você pode me chamar para isso lá no Instagram, e eu lá no WhatsApp, e eu posso postar isso no meu story também, para chamar mais atenção e chamar mais público, uma vez que o story tem muito mais visibilidade. E o último dessas dicas rápidas são as histórias. Então, por exemplo, se você tem um case de sucesso, se você tem uma história de superação, se você caiu numa cilada e quer contar para as pessoas, para elas não passarem pelo mesmo, é aí que entra essas histórias. Então, você faz um videozinho lá rápido do seu story. Gente, aconteceu uma coisa comigo hoje que vocês não vão acreditar. Olha, eu vou falar aqui que é para ninguém mais passar por isso. Por exemplo, tá? E aí, esse primeiro, você já falou o que aconteceu, já criou aquela curiosidade e a pessoa já vai continuar vendo, né? Porque você aumenta a sua retenção nos stories. Se você faz uma chamada assim atrativa logo no primeiro. Se a pessoa não sai no primeiro, a possibilidade dela ficar até o quarto, quinto é muito alta, tá? Então, sempre que for fazer vídeo, que for contar história, faça um resuminho ali, rapidão no começo, falando que vai ser legal, o que você vai ajudar, curando alguma dor da pessoa, né? Qual o benefício que você vai trazer com aquela história que você está contando. Então, essas são algumas dicas básicas, tá? Que não se encaixam em todos os nichos. Então, eu resolvi fazer assim, falar separado, tá bom? E aí, gente, você sempre... Peraí que eu acho que pulou um, galera. Não. Vocês sempre precisam saber se está dando certo ou não, né? Isso que vocês estão fazendo. Então, você tem que sempre analisar as suas métricas. É uma coisa que eu sempre falo e a maioria das pessoas não faz. É bizarro porque as pessoas não fazem, porque só assim você consegue multiplicar o que dá certo e parar de fazer o que não está funcionando. Então, se você não sabe fazer isso, eu vou lançar um cursinho também ali. Vai ter isso dentro do meu curso em janeiro, tá, gente? Só que esse vai ser um curso rápido só de métrica, tá? Então, eu vou lançar esse curso, fiquem de olho lá no WhatsApp, fiquem de olho no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais do mundo, que vai ser publicado por lá, tá? Como analisar as suas métricas. Então, não adianta você ver o número e não saber analisar esse número, tá? O Instagram é mágico, porque ele já tem quase todas as métricas prontas para você, né? Se você entra lá nas informações. E eles estão aprimorando cada vez mais isso, porque está virando uma ferramenta de venda muito forte, né? O Instagram. Então, essas métricas são super importantes. Então, além de medir, você tem que analisar, é claro. Analisou, viu se está dando certo. Vai lá, você fez um story de história, né? Aí você viu que teve pouca visualização. Para que você vai fazer de novo? Mas assim, não testa uma vez, né? Testa algumas vezes. E aí você vai analisar se foi conteúdo, se foi o tipo de coisa que você postou, se foi o tipo de story que você postou. E aí você analisa isso, ajusta aqui e ali para ter mais alcance, ou para ter mais clique no seu feed, ou para ter mais arrasta para cima, enfim. E aí você multiplica o que você viu que deu certo. Tá? Então, o que não pode ser medido, não pode ser arrumado. E você vai perder tempo fazendo coisa errada se você não saber analisar como as coisas dão certo ou como as coisas dão errado, tá bom? Eu não vou falar muito de métrica aqui, é só para vocês saberem que isso é importante. Então, se você não sabe fazer isso, é só você arrastar para cima ali no seu story, que passando os stories que já foram publicados, você vai ter as métricas dele ali embaixo. Quem olhou, são métricas, né? Não são completas, mas vai ter ali. Quem viu, quem arrastou para cima, quantos cliques teve, enfim. Tá? Você consegue pelo menos ter uma ideia por ali, bem básica, tá bom? Se você quer ter uma ideia, se você quer saber mesmo, medir, analisar, aí você espera um pouquinho e compra o meu curso já já, que eu vou te ensinar tudo isso, tá? Gente, finalizando então o nosso aulão de hoje, eu vou dar algumas dicas de ouro para você, que eu chamo de dicas de ouro da Pri, tá? Você que me acompanha lá no YouTube já deve ter ouvido. Não seja chato, não precisa ser repetitivo, tá? Ninguém quer ver uma pessoa morrendo lá nos stories. Ai, compra, compra, compra. Não.
Você tem que fazer uma coisa dinâmica, você tem que fazer uma coisa alegre, tá? Os stories é para isso, é para ser dinâmico, é para ter conteúdo diversificado, é para ser rapidinho, para atrair mais pessoas e para aumentar a sua retenção nos stories. Então, fala ali o que você tem que falar e deu, tá? No máximo 4 ali já tá ótimo. As pessoas ficam falando, grava 10 stories, ninguém assiste tudo isso, ninguém aguenta, tá? Organiza seus destaques. Você já vai estar criando conteúdo para os seus stories. Então, você pega esses conteúdos que engajaram mais ou que são mais interessantes e coloca elas nos seus destaques. Por exemplo, você postou a blusa X, a Y, a Z. Você pega essas blusas e faz um destaque escrito blusas, se você tem uma loja, né? E aí você consegue colocar ali nos seus destaques as coisas mais interessantes para os seus clientes e fica mais rápido eles verem por ali, principalmente se você tiver um arrasta para cima, ele já olha no seu destaque, vê a roupa que quer, arrasta para cima e já compra, sabe? Quanto menos clique, melhor. Então, os seus destaques servem para isso, tá? As pessoas vão nos seus destaques antes de rolarem seu feed, seu perfil. Então, é melhor você ter os seus destaques organizados, já que você já criou aquele conteúdo, tá bom? Não vai desperdiçar conteúdo. O Instagram, ele te dá um monte de recurso para você fazer um story incrível. Coisinha piscando, arrasta para cima, tem um monte de adesivo ali que você pode usar, que é recurso que eles te dão de graça. Então usa porque aquilo chama atenção, usa porque aquilo faz o seu story ficar mais atrativo para o público, tá? Se você tem vergonha de aparecer, meu bem, vergonha não paga conta. Para com isso e começa a aparecer. Nem que seja um pouquinho. Tira uma fotinho aqui, fala um minutinho ali, entendeu? Mas tem que aparecer. Por quê? As pessoas te vendo, elas vão se conectar mais com você. E essa conexão vai criar uma confiança maior nas pessoas. Então, as suas vendas podem aumentar mais de acordo com a confiança que os clientes têm em você. Tá? Isso funciona muito bem para serviço, porque eu ponho a minha cara a tapa aqui, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem onde me achar. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho YouTube, eu tenho um monte de coisa. E eu tô aqui, meu rostinho lindo tá aqui. Bom, hoje não, né? Mas normalmente eu tô. Então, assim, você tem que aparecer. Vergonha não paga conta. O que paga conta é engajar e aumentar os seus clientes e aumentar as suas vendas. Então, você precisa aparecer para criar mais conexão com o seu público, tá bom? E use as hashtags Dica de Ouro. Você tem duas maneiras de usar a hashtag dentro dos stories. Tá? A primeira é aquela normal, você entra lá, clica em hashtag, escreve essa hashtag, pronto, acabou. A segunda, que é mais interessante, você pode escrever várias hashtags do seu nicho dentro do bloco de notas no seu telefone, por exemplo, e aí você recorta e cola ali no negocinho da hashtag, e você vai ter várias hashtags do seu nicho e o Instagram vai indexar todas. Você pega esse monte de hashtag que ficou lá na tela e arrasta ele para o ladinho para ele não aparecer no seu post. Seu post vai continuar lindo, só que ele vai estar indexado com um monte de hashtag e a possibilidade das pessoas te encontrarem pelas hashtags é muito maior. E ele entrega também mais para as pessoas que seguem a hashtag, por exemplo. E outra coisa é usar a geolocalização. Isso também serve para o seu feed, tá? Se você está num evento, se você está numa festa, se você tem um consultório na cidade, se você tem um ponto físico, usa a localização, coloca lá a localização, porque isso vai ajudar as pessoas a te encontrarem pela localização, tá bom? Você pode conseguir clientes novos ali pertinho de você. Beleza? Essas foram as dicas de ouro para encerrar. Tá legal, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu faço também mentorias individuais, tá bom? Para você se destacar na multidão, porque hoje a gente vê muito mais do mesmo na internet. Então, se você não faz a coisa direito, você não consegue se destacar e você não consegue vender, tá? Eu consigo te ajudar com isso. Vai ter o meu curso lá em janeiro. Se você não pode esperar até janeiro e quer que a coisa aconteça já imediatamente, tem a mentoria individual, tá bom? Eu te ensino tudo, desde o comecinho, como criar um perfil do 0 a 100K, assim, pá! Por quê? Porque você vai entender como funciona o algoritmo, você vai entender por que você precisa colocar um título bacana, por que você precisa ter uma bio legal, você vai aprender como fazer o design, por quê, quando, como, onde, tá bom? Então, nessas mentorias individuais, eu posso te ensinar a fazer tudo isso.
A gente faz uma mega consultoria com você, vê qual é o problema da sua empresa, qual é o problema do seu perfil, qual é o seu problema que você quer solucionar. E daí a Pri traz todos os benefícios para você, traz todas as soluções para você, basta aplicá-las. Simples assim. Fechou? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo desse aulão. Espero que vocês apliquem, porque dá certo, tá? Funciona mesmo, comprovado. Não sou só eu que estou falando, tem várias outras pessoas do meio que falam a mesma coisa, porque você precisa usar as coisas que estão dando certo. É por isso que a gente fala tanto de métrica, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Boas vendas para vocês e um ótimo dia.